começar então com uma primeira palavra aqui, que é assim, ó, a vontade de Deus é a melhor opção para a sua vida. A vontade de Deus sobre quem namorar, a vontade de Deus sobre com quem casar, a vontade de Deus sobre como construir a sua casa, é a melhor opção para a sua vida. Veja só, leia comigo esse texto aqui, vamos lá? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa legal que esse texto aqui fala para a gente. Que Deus tem o quê? Uma vontade. Certo? Deus tem uma vontade. E que quando essa vontade de Deus se realiza, o resultado é como? É como? Bom. Que mais? Que mais? O que significa que é bom? O que vem de Deus é bom, a vontade de Deus é boa. O que significa isso? Que só resulta em bem para nós. O que significa que ela é agradável? Agradável. O que é uma pizza agradável para você? Uma pizza agradável. Um hambúrguer agradável para você. Qual que é? O que é? É um hambúrguer agradável para você. É aquele que você põe na boca e fala assim, uau. Não é? Não é? É aquele que você come e satisfaz. Não é que satisfaz aqui não, satisfaz o paladar. O que quer dizer que a vontade de Deus é agradável? Quer dizer que ela satisfaz. Que ela traz aquela sensação de coisa boa, que é aquela coisa assim, gostosa, aquela coisa assim, alegre, entendeu? E quando fala assim que a vontade de Deus ela é perfeita, o que quer dizer isso? O que você acha? O que quer dizer isso? Perfeito, o que é algo perfeito? Não tem falha. Hã? Não tem falha. Não tem falha. O que é algo perfeito? Não é perfeito. Não há opção melhor. Não é perfeito. Não, o que é bom? Não há opção melhor. Não há outra opção. O que é perfeito? Nada pode ser melhor do que aquilo que é perfeito. Quer dizer o quê? Quando a gente fala da vontade de Deus, quer dizer assim, que ninguém pode fazer melhor do que o que Deus pode fazer. Certo? Ninguém vai fazer melhor do que Deus. Ninguém quem? Quando eu estou falando assim de você construir a sua família. Ninguém quem? Eu. Você. Você não pode fazer melhor do que Deus. Porque o que Deus faz é perfeito. E eu gosto disso. Eu até quis falar assim que vontade significa desejo. Eu desejo isso para a minha vida. Né? Vontade significa querer. O que eu quero? Né? Como vocês aqui, a maioria de vocês falaram assim que estão de 15 para cima, tem um de 14 ali, então você não está pensando muito nesse negócio, né? Ainda ninguém, né? Tem Eduardo também, né? Olha que coisa legal. Significa que daqui 10 anos, olha que coisa linda. Significa que daqui 10 anos, quase todos vocês provavelmente estarão casados ou casadas. Não é legal isso? Eu não consigo enxergar nada na minha frente, né? Não vejo nada na minha frente. Mas significa que daqui a 10 anos quase todos vocês estarão casados. No máximo daqui a 15 anos. Certo? E assim, e o tempo vai como? O tempo voa, né? Então, querer, vontade significa desejo, querer, escolher, aspirar, propósito. Uau! Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim, lá em Jeremias 29:11, que ela fala assim, eu é que sei. Olha que coisa que Deus fala. Eu é que sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais.
Eu gosto dessa tradução da Bíblia. Tem uma que fala assim, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa é outra tradução. Para vos dar o fim que deseja. O que você quer para o seu casamento? Fala para mim. A Bruna estava dando palestra, nos celebrou na recuperação quarta-feira, e ela falava assim, com 10 anos assim, ela pensava assim, eu quero me casar com um homem bonito. Uau! Né? Parece que esse negócio aí é meio assim, né? Com 10 anos é mais ou menos assim que a coisa acontece, né? E isso acontece, isso passa na cabeça das meninas e passa na cabeça dos meninos. Um homem bonito. Aí depois ela descobriu uma coisa na vida dela, que homem bonito só não resolve as coisas. Não é? E que no caso do homem também, né? Que mulher bonita só não é o que. Não é só o que resolve as coisas. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que existe um negócio chamado vontade, e você sabe que essa é uma das coisas das quais nós somos parecidos com Deus. A Bíblia fala assim que Deus criou a gente à imagem dele. Isso quer dizer o seguinte, que tem algumas coisas de Deus que ele compartilhou conosco. Tem umas que não, mas tem umas que sim. E uma das coisas que Deus compartilhou conosco foi esse negócio de ter vontade. Vontade. Né? E Deus também tem vontade. Deus também tem propósito. Você tem propósito e Deus tem propósito. A pergunta é a seguinte: qual vai prevalecer? Se é o seu propósito ou de Deus na formação da família, da sua família. E a nossa conferência aqui é de família, então a gente vai conversar sobre a sua futura família, tá? Não existe ainda, certo? Ela vai existir um dia, né? Talvez não, talvez sim, né? Tem alguém aqui que pretende ficar solteiro assim no resto da vida? Não, está sacramentado, ninguém levantou a mão, então passa o próximo aí. Né? Verdade. Qual é a verdade? Deus tem um jeito de dirigir a tua vida para o resultado melhor, certo? O seu jeito de fazer é um, e pode ser pode ser bom, mas o jeito de Deus é melhor. Bom dia, senhor. O jeito de Deus é bom. Qual que é o seu nome mesmo? Gustavo. Esse é o Gustavo, tá bom? Quem chegou depois de falar o nome aqui? Você, não falou o seu nome. Oi? Eu? É. Mais alto? Letícia. Letícia. Você não falou o seu nome? Eu sei, mas não é para mim. Eu sei, mas não é para mim. Inclusive, eu já falei. Qual é o seu nome? Esse ali é Eduardo. Né? Então, olha só. Deus tem um jeito de dirigir a tua vida, cujo resultado é melhor. Melhor. Mas aí, assim, vamos lá. Eu sei que vocês vão ficar ouvindo bastante e não vão ficar perguntando nada, mas eu queria que vocês se sentissem à vontade para perguntar o que vier na sua cabeça sobre formação de família. Tá bom? Sobre você não vai falar sobre teologia, não vai falar sobre outras coisas, sobre formação da sua família. Você pode perguntar o que vier na sua mente aí, pode falar, posso perguntar? Pergunta na hora. Se não me der levantar a mão, pergunta direto. Entendeu? E uma pergunta que é importante, talvez, seja assim: será que Deus tem uma pessoa para você? Será que sim? Será que não? Será que Deus tem uma mulher para você, meninos, que vai ser a sua esposa? Será que Ele já tem preparado alguém para ser sua esposa? Será que Deus já tem um marido preparado para você, moça, menina, para você se casar? Será que Deus já escolheu? Uma pergunta assim que a gente faz, porque a gente veio cabreiro, né? Por quê? Porque a nossa vida é tão cheia de. Né? Tem um cara que, acho que vocês já viram alguma coisa sobre ele, é o Cláudio Duarte, né? O Cláudio Duarte fala muito sobre família, fala muito para a família, né? E ele fala assim: não fica achando não que Deus já escolheu um marido para você e aquele vai ser o seu marido. Ele fala bem assim, né? Você tem que ir à luta. É como assim, se dependesse da gente, né? A maneira como ele fala parece que é como se dependesse da gente. Mas tem uma pergunta que é boa: será que Deus tem alguém com você? Vamos lá. Se Deus tem alguém com você,
se é uma pessoa específica ou se é uma pessoa que se enquadra dentro daquilo que ele quer para você, ainda que não tenha um nome específico, uma pergunta é importante nessa hora. Vamos lá. Como eu consigo saber qual é a vontade de Deus para mim em termos da formação da minha família? O que vocês podem me ajudar nisso? Como é que será que alguém pode saber qual é a vontade de Deus? Primeiro passo, oração. Oi? Oração. Oração pode ser um caminho, certo? Oração. O que mais? Oi? Comunhão. O que mais? Então vamos fazer assim, ó. Vamos conversar sobre esse assunto. Passa mais um para mim. Vamos conversar sobre esse assunto. Quais são os recursos que a gente tem na nossa caminhada de vida para a gente poder entender qual é a vontade de Deus para a gente. Eu já vou botar uma lista. Pode soltar a lista para mim. Vou botar uma lista. A instrução da palavra. Cadê minha Bíblia? Está aqui, né? A instrução da palavra. Bom, o que a gente sabe da palavra sobre essa coisa de formar a família? Quem conhece uma história bíblica romântica, bonita, para mostrar assim que Deus um dia preparou uma pessoa para outra pessoa bem legal? Não pode ser a Dona Eva, porque aí Tinha opção, né? aí não dá, né? Porque aí só tinha um aí que eu tinha que preparar mesmo, a mulher só não vai ter jeito. Certo? Não pode ser a Dona Eva. O que vocês acham? Uma história da Bíblia que mostra assim que Deus fez uma coisa bem legal. Isaac. Oi? História de Isaac. Isaac. Você não responde mais, você já falou sua. Com quem foi que Isaac se casou? Quem sabe? Quem sabe aí? Quem conhece um pouco das histórias bíblicas aí? Com quem foi que Isaac se casou? Ninguém vai achar. Chutinho assim, pique. Como que é o nome da sua amiga aí? Com quem foi que Isaac se casou? Rebeca. Isaac se casou com Rebeca, mas não foi essa porque faz tempo, né, velho? O seu Isaac ainda vai surgir. Se é que já não tem algum Isaac sordo por aí. Mas foi Isaac se casou com Rebeca. Foi uma coisa bem interessante, porque assim, a mãe de Isaac morreu. Aí sobrou só o pai. Alguém pode me dizer assim, que já foi na escola de filme de algum dia, quem era o pai de Isaac, pelo menos? E a mãe de Isaac também é uma mulher muito famosa na Bíblia, que o nome dela era? Sara. Sara morreu. Aí Abraão olhou para Isaac e falou assim: rapaz, esse menino aí precisa casar. Né? E aí Abraão fez um pacto com um trabalhador dele, um amigo dele, servo dele, mas era próximo. E Abraão falou assim: você vai até a casa da minha família e lá você vai encontrar uma noiva para o meu filho. E é interessante assim, porque é uma história doida, né? Naquele tempo acontecia muito isso, né? Mas a história é muito bonita, porque assim, o Abraão falou para o servo dele, lá na terra da família dele, encontrar a noiva de Isaac. E aquele homem ficou meio em crise. E aqui disseram o seguinte: tá bom, tá, eu vou até lá. E aí? Como é que você vê quem é a moça? Né? Como é que você vê? Como é que funciona esse negócio? Mas ainda assim ele foi. E lá na narrativa bíblica vai falar assim que ele fez uma oração e disse: Deus, mostra para mim quem é a mulher. E a Bíblia vai dizer assim que Deus mostrou. Mostrou para ele, mostrou para Rebeca, mostrou para a família da Rebeca. E quando então, depois de muita conversa lá, Rebeca decidiu ir com aquele homem para ter o encontro com Isaac, essa parte é romântica da coisa. E diz assim que
que Rebeca vinha vindo de longe, e Isaac viu Rebeca vindo, e que quando os olhos deles se cruzaram, começou a surgir de coraçãozinho assim. Foi amor à primeira vez. Amor à primeira vez. E aí vai continuar a história de Isaac, logo depois vai falar que eles se casaram, que construíram a família deles e tal. Mas uma coisa interessante, que quem foi que escolheu Rebeca para Isaac? Quem foi? Foi Deus. Foi Deus. Isso é uma narrativa bíblica. Agora, quando a gente fala assim, que a gente vai formar a nossa família a partir da instrução da palavra, pode colocar naquele lá. A partir da instrução da palavra, o que a gente está dizendo? O que você acha? Quando estamos dizendo assim que a gente vai pegar a instrução da palavra para a gente formar a nossa família, escolher a pessoa com quem a gente vai se casar, escolher a pessoa com quem a gente vai construir a família, o que você acha que a gente está dizendo com isso? Fala aí. Fala. A Bíblia é cheia de experiências de pessoas que já passaram. A Bíblia tem muitas experiências de pessoas que já passou. Né? Já acabei de falar da história de Isaac. Né? Que mais? Principalmente, a Bíblia tem princípios. Principalmente a Bíblia tem princípios. E aí, assim, quem conhece um princípio assim que quem conhece um princípio assim que é fatal em termos da gente escolher a pessoa com quem a gente vai construir a nossa família? Quem conhece um princípio? Pode falar para mim. E pode falar para mim. Um princípio que é para a gente aprender o que não fazer. Quem pode me dar uma dica aí? Vamos. Sobre julgo desigual? Oi? Julgo desigual? Julgo desigual. Vamos pegar aqui julgo desigual. Eu acho que está em 2 Coríntios, capítulo 6. Vamos lá. Julgo desigual. Alguém, bom, você não tem a Bíblia, não precisa abrir não, mas aqui, ó. Não, 2 Coríntios, capítulo 6. Diz assim, ó. Olha o que diz a Bíblia. Não se ponham em julgo desigual com descrentes. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Uau! Aqui não está falando de casamento, tá? Especificamente. Mas está falando a respeito de você se amarrar, se prender com uma pessoa de julgo desigual ao seu. Que julgo desigual pode ser esse? Aqui fala a respeito da fé, certo? Aqui fala a respeito da fé. Você crê em Deus, você crê em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e aí você vai se amarrar com uma pessoa que não crê em Jesus como seu Senhor, não crê em Jesus como seu Salvador. Isso a Bíblia chama de julgo desigual, certo? A Bíblia chama. Eu já fiz muitos casamentos nessa vida, muitos. E eu sempre digo para os noivos, né, o seguinte: como é que está a sua situação? Sua situação é uma situação de julgo desigual. Aí as pessoas falam assim para mim: mas o senhor faz um casamento que seja assim, de uma pessoa que é crente em Jesus com uma pessoa que não é crente em Jesus? O senhor faz? Porque tem muitos pastores que não fazem. Aí eu digo assim: eu faço. Mas isso não é incoerente? Parece ser incoerente. Mas eu tenho um problema, pastor, que é assim. Eu digo assim: não se una a um julgo desigual. Não faz isso. Mas, se
se a jovem ou o jovem, se é minha ovelha, qual é o problema se eu falar assim para ele? Não vou fazer o seu casamento. O que vai acontecer? Fala para mim, se fosse você, se eu falasse assim com você, você viveu a vida inteira aqui na igreja, tal, aí você vai se casar com uma outra pessoa que não é da igreja, que não é da igreja, que não é de Jesus, aí eu vou falar assim, não vou fazer o casamento. O que você ia falar para mim? Tchau. Oi? Tchau. Tchau. O que mais você ia falar para mim? Ô, pastor. Veja só. É assim. Enquanto você for me ouvir, eu vou falar com você o que é certo ou não é certo a partir de princípios bíblicos. Mas se você falar assim, pastor, faz o meu casamento, e você faz parte da igreja, eu vou fazer. Sabe por quê? Porque eu não vou deixar você ficar caçando pastor por aí para fazer o seu casamento. Porque você já tem pastor. Né? E para falta de você tem 3. Então você já tem pastor. Isso quer dizer o quê? Que eu vou fazer. Mas vou dizer o que é você. Não é? Então a questão da fé, de fato, é um jugo desigual. O que mais pode ser um jugo desigual? Você acha que o temperamento de um e o temperamento de outro pode ser um jugo desigual? De repente você vai se casar, a menina vai se casar com um cara que é grosso. E ela é toda delicada. O que vai acontecer com o resto da vida dela? Ela vai ter que aguentar grosseria. Você está disposto a aguentar grosseria por resto da vida? De repente o menino, ele é trabalhador e tal, mas aí a moça, a menina, ela tem uns sonhos assim, doidos na vida, e fica tentando cobrar ele esses sonhos, tudo tal, e aí fica pressionando a vida dele para poder conquistar aquilo que ela quer conquistar, e ele não consegue fazer isso, e aí vai ser uma vida inteira de que jeito? Pressão. Né? Pressão. Jogo desigual. Jogo desigual. Então, é bem importante isso. Ó, a fé é um problema de jogo desigual. O temperamento é um problema de jogo desigual. Vamos fazer uma polêmica aqui. Uma polêmica. A idade pode ser um problema de jogo desigual? Pode. Em que sentido que pode? O que você dá? Fala pra mim. Ajuda eu. Maturidade. Oi? Maturidade. 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 Experiência de vida. Oi? Experiência de vida. Experiência de vida. O que mais? Planos também. Planos para a vida. O que mais? Uau! Olha só. A idade pode ser. Né? Agora, o amor tem idade? O amor tem idade? O amor não tem idade. Certo? Mas é muito importante saber sempre que pode ser que se a moça casa com um rapaz que é muito mais velho que ela, ou se o rapaz casa com uma moça que é muito mais velho que ela pode estar se ligando num relacionamento que um tem uma expectativa na vida, o outro tem outra expectativa na vida, e que isso pode ser um problema. Isso pode ser um problema, pode ser um jogo desigual. Não é? Olha só, eu então, né, esse tempo todo, faço aconselhamento, tudo quanto é lá e tal. E as expectativas das pessoas sobre sexualidade pode ser um jogo desigual? Uau, pode ser um jogo desigual. Por quê? Não pode ser, por exemplo, que um rapaz, e cada vez mais também isso é verdade entre as mulheres, não pode ser que um rapaz ele crie expectativas sobre sexualidade a partir da pornografia. E que depois do casamento, ele vai querer que o casamento e que a vida sexual dele dentro do casamento aconteça a partir das suas expectativas criadas na pornografia.
Uau, olha cada coisa enrolada. Jogo desigual. Sexualidade, temperamento, idade, fé. Então, quando a gente fala assim, qual recurso a gente tem para a gente buscar de Deus a vontade dele para a construção da nossa casa? Os princípios da palavra de Deus. Os princípios. Se a gente pega os princípios da palavra de Deus aqui e a gente vai ver um pouco mais para frente aqui, e a gente se apega a eles, a gente vai poder já dizer sim ou não. Olha só, eu aos 16 anos, eu já tinha uma coisa no meu coração que era muito claro para mim, que eu entendia assim que Deus estava me chamando para o ministério pastoral. 15, 16 anos, isso era muito forte para mim. Então, quando tinha a ver com quem eu vou namorar, eu já tinha algumas coisas muito claras. Que era o quê? Eu vou namorar com alguém que também ama a Deus e que também teme ao Senhor. Claro isso. Por quê? Uai, como é que eu vou entrar para o ministério pastoral e vou entrar para o ministério pastoral com uma pessoa que nem tem o mesmo amor a Deus que eu tenho? Então, já era uma questão para mim de eliminação. Nem pensava nesse negócio. Entendeu? Mas nem uma ficadinha. Não. Né? No meu tempo não tinha esse negócio de ficadinha. Por quê? Porque a coisa não era entre eu e as pessoas, a coisa não era entre eu e os meus desejos, a coisa era entre eu e o meu. Tá bom. Então, esse recurso, os princípios da palavra de Deus. E a oração? A oração. Por que a oração? Porque pode ser que você namore uma pessoa que já é de Jesus e que caminha na mesma fé que você e que essa não seja a pessoa de Deus na sua vida. Pode ser? Pode. E como é que você define isso lá no seu coração? Como é que isso se fortalece no seu coração? De que jeito? Na oração. O que é a oração? A oração é aquele papo sincero entre você e Deus, para dizer assim: Deus, é assim, eu estou gostando dessa pessoa. Pode falar com Deus sobre o que você está apaixonado por ele. Dá uma coração, a gente já solta lá. Entendeu? Bom, você sabe que as coisas funcionam mais ou menos assim, né? Na nossa idade, na minha idade era uma coisa parecida com isso, tá? Então, normal, né? Porque funciona assim. Especialmente quando a gente tem grupo, ou na escola, ou na igreja. Não era mais coisa assim: aquele cara gosta daquela menina. Aquela menina gosta daquele cara. Né? Aquele cara gosta daquela outra menina. Já viu não acontece uma coisa doida assim? Você é apaixonado por alguém, que é apaixonado por outro, que é apaixonado por outro, e aí você faz o quê? Você quer pagar, né? Você fala assim: perdeu. Né? Mas até que chega aquele momento em que Deus coloca no seu coração uma pessoa que gosta de você, que você gosta dela, e a coisa vai embora. Mas isso é normal no dia a dia. Né? Assim, eu conheço muito jovem, adolescente do meu tempo, que abandonou a fé porque a menina, por quem ele era apaixonado, não correspondeu. Mas por que ele tem que corresponder? Não tem que corresponder só porque alguém gosta de você também tem que gostar dessa pessoa, nesse sentido de paixão? Não. Não é difícil lidar com isso? Eu estou apaixonado por aquela menina e ela não é apaixonada por mim. É um caos, né? Mas isso vai acontecer um monte de vezes na sua vida. Né? Você que é mais novo, vai acontecer um monte de vezes na sua vida. Mas não tem problema. Por quê? Porque o que você tem que entender? Que Deus está, acima de tudo, olhando para você e esperando o tempo melhor para a sua vida. Esperando o tempo melhor para a sua vida. E como é que você resolve isso? Na oração. E quem já está namorando? Quem já está namorando? Você tem coragem, assim, quando você já está namorando, de chegar assim: Deus, vamos conversar? É assim, eu estou namorando fulano de tal, eu gosto de Deus, só sabe, mas Deus, é Ele que o Senhor tem para mim, para minha vida, para eu construir minha família? É ela que o Senhor tem para mim, para eu construir minha família? É. Uau!
A gente tem que ter coragem, né? Por que tem que ter coragem? Porque se a gente está namorando uma pessoa, não parece assim que já está tudo meio certo? E se Deus colocar no seu coração assim, ó, não é essa pessoa, o que você vai fazer? Uau! Hã? O que você vai fazer? Hã? Sair correndo? Fugir? Por que eu estou dizendo isso? Porque é bem importante isso, né? Esse tempo atrás ela disse que estava muito curiosa lá em casa e eu falei assim, cala a boca, né? Tipo, cala a boca. Ela começou a querer saber quantos namorados a mãe dela teve antes de mim. Eu estava lá querendo saber os namorados, minha esposa antes disso. Eu nem sabia quem era, tem que ser na frente. Né? Aí ela perguntou para mim, no meu, assim, pode parar com o negócio, pode parar. Né? Mas eu tinha uma preocupação, a minha preocupação sempre foi assim, Deus, eu preciso casar com a pessoa que o Senhor queira. E eu tinha então lá, né, lá nos interiores de São Paulo, lá na cidade de Filipe, eu tinha uma namoradinha, a Ana Marcela. E eu já falei para vocês que eu orava a Deus, preocupado com o meu futuro casamento. E eu de vez em quando orava e dizia assim, Deus, ela o Senhor comigo. Olha só, ela era crente. O pai dela era crente, não, ela era crente. Quase todo mundo na família da igreja. E eu disse, Senhor, é. E sabe o que acontecia quando eu falava isso? Eu tinha esse negócio aqui, ó. Porque o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim. Certo? E quando eu falava assim, sabe o que o Espírito Santo dizia para mim? Ele dizia assim, não. Ai, meu Senhor, vamos conversar melhor sobre isso depois. Sabe aquele negócio assim? Depois eu volto lá. Depois eu converso com o senhor. Aí mais na frente eu sabia que eu tinha conversado com Deus, certo? Eu sabia que eu tinha conversado com Deus, e eu orava de novo, e o Espírito Santo falava assim, não. Aí, né? Aí uma vez eu tive um ato de covardia. Fecha o ouvido, que está olhando para mim, não te conheço. Depois ela falava, mãe, sabe o que eu faço? Aí lasca a minha vida lá em casa, né? Aí eu tive um ato de covardia. Sabe qual foi o meu ato de covardia? Você vê assim, Deus, não é. Faz um favor para mim. Faz com que ela termine o namoro nosso. Ela é um ato de covardia. Por que eu falei isso? Porque, cara, eu vou fazer, né? Vou acabar o nosso namoro. Qual é o argumento que eu vou dar para ela que eu vou acabar o namoro? Não é da vontade de Deus, né? E aí você sabe o que aconteceu? Eu me lasquei. Porque ela terminou mesmo namoro uma vez. Aí, né? Eu lembro que eu orei ao Senhor, certo? Ela terminou. Aí eu fiquei quietinho. Tudo bem. Né? Deixei delinha comigo. Né? Mas me senti bem diante de Deus porque era a oportunidade que Deus estava me dando. Eu tinha orado sobre isso. Né? Pouco depois, aí sabe que o negócio, né? Namora aqui, depois você quer voltar lá, depois você quer voltar aqui. Pouco depois, eu não devia ter feito aqui, né? Não devia mais feito, acabou. Fechou a porta. Né? Mas por quê? Porque você tem a instrução da palavra. Vou falar uma coisa para vocês. Vou dar um segredo. Fecha o ouvido. Essa moça, lá atrás, ela casava com um pastor. Aí. Isso quer dizer o quê? Que não tinha nada a ver com a moça. Nada a ver com a moça. Tinha a ver com o quê? Se não tinha nada a ver com ela, tinha a ver com o quê? Com a vontade de Deus.
vontade de Deus. É simples assim. Então, assim, como é que eu posso, que recursos eu tenho para entender a vontade de Deus na construção da minha família? A instrução da palavra, e nesse caso que eu falei para vocês, no meu caso especial, não tinha nada na palavra que era contra isso. Mas tinha o quê? Tinha oração. E tinha o quê? Tinha o testemunho do Espírito Santo. Tinha a comunhão da igreja também. E a comunhão da igreja tem a ver com o quê? O que aquela pessoa acha? O que aquela pessoa não acha? Né? Tem uns irmãozinhos que são bem sinceros, né? Tem uns irmãozinhos que são bem sinceros. Né? Aí uma vez eu vou contar assim, mas só, não acredito em nada disso, mas eu vou contar, tá? Eu não acredito, mas vou contar. A gente estava numa loja assim, né? Um monte de amigos assim, jovem, né? Claro, as molecadas estão, sei lá, juntos assim. Não, uma loja. Aí entrou uma cigana. Uma cigana. A cigana entrou e ela entrou querendo fazer o quê? O que a cigana, quando entra no lugar assim, quer fazer? Quer ver? Fazer leitura da mão? Tá. Posso ler a sua mão? Depois que ela lê a sua mão, ela vai falar o quê? Dá uma troquinha aí. Aí, do jovens crentes ali, né? Aí, então o que a gente falou? Não precisa ler a mão, não. Tudo certo entre nós, pode ficar tranquilo. Mas eu olhei para ela assim e tal, tinha um sorquinho no bolso, eu disse, toma. Ela tomou um lanche, uma coisa assim, né? Aí no meio de todos os amigos, e todo mundo conhecia a mim, conhecia a minha namoradinha. Ela falou assim, você sabe, né? Você sabe que você não vai se casar com a pessoa com quem você está. Né? Oi? Que coisa doida? Né? Tem umas coisas malucas. Eu falei assim, eu sei, mas não é problema entre eu e você. Eu sei, mas é um problema entre eu e o meu Senhor. Entre eu e o meu Senhor. Entendeu? Então veja só, as circunstâncias, o bom senso, sinais específicos, coisas importantes para a gente entender como fazer a vontade de Deus. Bom, eu era seminarista, certo? E aí, depois que fechou aquele namoro, faltam 10 minutos, depois que fechou aquele namoro, eu falei assim, Deus, não namoro mais ninguém, acabou esse negócio. Né? Enquanto o Senhor não colocar uma pessoa certa na minha vida para as coisas continuarem legal. Pronto, ficou bem assim, não namoro mais ninguém, até encontrar a mãe da Letícia. Até a gente se cruzar na mesma igreja, até os nossos olhares se cruzarem, até as coisas acontecerem e tal. E o que aconteceu? Assim, quando a vontade de Deus se estabeleceu na minha vida, lembra que eu falei que a vontade de Deus é o quê? Boa, perfeita e agradável. Sabe o que aconteceu? Eu sou um cara muito privilegiado, porque eu me casei quando eu tinha 25 anos. A Maristela tinha 21 anos quando nós nos casamos. E aí é uma coisa linda, né? É assim, você sabe, né? Vocês sabem perfeitamente, todos vocês sabem que entre a adolescência, aí é apaixonado por um, depois é apaixonado por outro, depois é apaixonado por outro, não dá nada certo, tem aquele rolo todo, namora um, não deu certo, namora o outro, parece que vai dar certo. Então você sabe que a gente, antes de casar com a pessoa certa, a paixão bate umas 3, 4 vezes no coração da gente, né? E aí tem que falar uma coisa para vocês. Quando eu me casei com um cara muito privilegiado. Eu me casei com uma pessoa com quem eu era totalmente apaixonado. Essa você pode Faz mal, tá no coração. Por quê? Porque tem a ver com a vontade. E além disso, né, além de ser uma pessoa com quem eu era completamente apaixonado, além disso, ainda tem algumas coisas que Deus sabe fazer. Né? O que Deus sabe fazer? Deus sabe escolher melhor que eu. Né? Então a Maristela, ela ainda hoje é uma mulher muito bonita. Você imagina ela com 21 anos. Né?
linda demais. Né? Como diria no meu tempo de adolescente e jovem, era muita areia para o meu caminhão. Né? Agora, rapidamente, já que eu tenho só 8 minutos agora, passa aí. O que precisa acontecer comigo? O que tem que acontecer comigo? Quais são as condições para eu entender a vontade de Deus? Primeira condição é a seguinte: olha, eu preciso de ter nascido de novo, eu preciso, pode colocar, eu preciso de ter conhecido a Deus, eu preciso ter voltado para a presença de Deus para conviver na presença dele. Vamos lá, leia comigo, leia comigo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E ver o reino de Deus é inclusive experimentar o quê? A vontade de Deus. Mais um versículo, vamos lá, leia comigo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus quer guiar a sua vida na formação da sua família. É muito importante que você perceba isso. Uma outra condição, vamos lá, percepção espiritual, leia comigo. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Não é capaz de entender isso porque elas são discernidas espiritualmente. A vontade de Deus, ela é discernida espiritualmente. Um pouco mais aí, mais um. Lembra comigo. Não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Compreender o que? A vontade de Deus. Você quer formar uma família legal, top, quer ver Deus presente na sua família? Busque a vontade de Deus. Tem que ter um novo nascimento, tem que ter percepção espiritual, tem que ter... Mas esse assim que eu queria que você lesse comigo. Vamos lá. Essa é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Conhecimento e em toda a percepção da vontade de Deus e na presença de Deus. Depois, vida pura. Leia comigo. O braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam em vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Não adianta você querer escolher e formar uma família forte, bonita, na vontade de Deus, se você vai optar pelo pecado. Não adianta. Se você vai optar pelo pecado, você não vai ter percepção das coisas espirituais. Entendeu? Você não vai conseguir perceber Deus falando. Porque Deus nem vai ouvir a sua oração. É isso que o texto diz. Um pouquinho mais para frente. Mais um. Aí, para final. Vamos lá. Disposição para a obediência. Vamos lá. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Olha que coisa legal. Me revelarei a Ele. Eu vou me mostrar para vocês. Eu vou mostrar a minha vontade para vocês. Se vocês fizerem o quê? Se vocês guardarem os meus mandamentos e obedecer. E se você vai mostrar o quê com isso? Que ama a Deus. Relação com Deus. Relação perfeita com Deus. Olha esse texto querido, leia comigo. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos
conservados em vida. E se nós nos aplicarmos a obedecer a toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Disposição para obedecer a Deus. Disposição. Sabe? Pode colocar os últimos aí. As condições. Né? Quais são as condições mesmo? Novo nascimento, por quê? Porque aí eu tenho o Senhor morando no meu coração. Certo? Percepção espiritual, que eu consigo por meio da oração e da palavra de Deus. Vida pura, por quê? Porque eu fui para o pecado. Disposição para a obediência. Uau! Todos nós sabemos, todos nós aqui sabemos, todos nós sabemos que se tem uma coisa difícil nessa questão de sentimento, de namoro e de sexualidade, é manter a pureza. Todos nós sabemos. Todos nós. E como vocês sabem, né? Como diz assim que o velho é o jovem que deu certo. Não. É o jovem que deu certo, por isso que ficou velho, isso não ficava velho. Né? Então, eu sempre tive as mesmas lutas, as mesmas vidas que vocês. Tá bom? Assim. E foi muito difícil para mim, quando eu fui me casar, aos 25 anos, eu me casei virgem. Aos 25 anos. Isso é uma guerra. É uma guerra de hormônios dentro da gente, uma loucura. Mas por que isso foi possível? Por causa do respeito que eu tenho com Deus. Agora, quando a gente opta por não fazer desse jeito, a gente está optando por não permanecer nos princípios da palavra de Deus. E se a gente opta por não permanecer nos princípios da palavra de Deus, a gente está optando pela não vontade de Deus. E o que eu quero que vocês façam é que vocês aprendam a construir uma família, um lar. Nunca foi fácil para ninguém. Nunca foi fácil. Mas se for dentro da vontade de Deus, e se a vontade de Deus prevalecer, Ele vai abençoar vocês. E Ele vai fazer isso.